Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos da palavra do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos felizes por estar aqui de novo para estar compartilhando a palavra do Senhor com os nossos irmãos. É algo novo, mas estamos aproveitando aqui o nosso culto doméstico para concluir aquele nosso estudo que falamos sobre como viver o reino de Deus, né? 3 princípios básicos para vivermos o reino de Deus de uma forma muito simples, né? E nós falamos sobre o princípio da prioridade, falamos sobre o princípio da decisão e hoje nós iremos falar sobre o princípio da autoridade, muito importante para as nossas vidas, para as nossas famílias. E é viver o reino de Deus em família. Amém. Nós vamos dar a referência em Romanos 13, do 1 ao 3. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Amém. Vamos entregar esse momento e que o Senhor possa nos dirigir em todas as coisas. Amém. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por este momento. Te damos graças pelo dia que fez o Senhor. Te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, a qual se renova a cada manhã. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que neste momento está aí no seu lar, na sua casa, para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, para crescer em graça e em conhecimento em Cristo Jesus. Pai, neste momento vai de encontro com a necessidade de cada um. Meu Pai, onde houver tristeza, que o Senhor faça transbordar a alegria do Espírito. Onde tiver incerteza, Pai, que haja, ó Deus, a certeza, a convicção da Tua presença nesta hora. Deus, em nome de Jesus, quebra todo jugo, tudo aquilo que foi preparado para, ó Deus, neutralizar a Tua palavra, para fazer com que as pessoas não ouçam, não entendam a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nesta hora desfaça toda a obra das trevas em nome de Jesus e que haja, Senhor, vida através da Tua palavra. Continua conosco, nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Antes de compartilharmos. Nós lembramos de um cântico assim um pouquinho antigo. Alguns irmãos irão lembrar. E nós vamos entoar nesse instante que fala: espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Essa palavra assim nos seguiu por muitos anos, a gente dirigindo culto de família, e nós sempre estávamos louvando ao Senhor com esse cântico, e nós lembramos dele e vamos entoar juntamente com os irmãos que conhecem. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou.
amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, o seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, o seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. É bom saber que o amor do Senhor nunca mudou, nunca vai mudar. Ele continua o mesmo, nele não há sombra de variação. E Ele nos colocou em uma família, né, com o objetivo de nos ensinar, de nos instruir. E até mesmo no princípio da autoridade, Ele colocou primeiro, eu estava conversando com o Jó essa semana, como Deus ele faz tudo certo. Ele nos colocou na família e colocou os nossos pais ali, já para nos acostumarmos a nos submetermos a uma autoridade, né? Nossa mãe, nosso pai está ali, de repente a gente cresce e vai para a escola e ali tem os professores, então, que nós precisamos nos submeter à autoridade dos professores, né? A faculdade também. Depois vamos trabalhar e ali tem o nosso chefe, tem uma hierarquia numa empresa que precisamos também nos submeter. Então, assim, o Senhor ele nos ensina, né, no decorrer da vida, a obedecermos à autoridade para o nosso bem. É o que vamos ler nessa palavra aí. Mas antes de ler, eu estava pesquisando a respeito sobre esse princípio, que é o princípio da autoridade, que na verdade abrange um estudo muito mais profundo. Porém, como nós estamos fazendo um resumo, nessa pesquisa eu encontrei aqui uma definição de um autor, cujo nome não estava lá, mas eu quero deixar claro que foi na internet que eu encontrei essa definição, que eu achei muito coerente com aquilo que nós estamos estudando nesses dias. E ele vai dizer assim: o princípio da autoridade é um comando estabelecido pelo Senhor com o objetivo de organizar, proteger, viabilizar uma administração saudável e efetiva. Não existe crescimento sem organização e não existe organização sem autoridade. A autoridade é a essência
da liderança. Amém. É isso mesmo, é mais arrumadinho, né? Nós falamos aqui como o Senhor, Ele nos treinou e justamente é uma organização, a família é uma organização, o céu é organizado, existe uma hierarquia no céu e a família foi justamente para representar, né? Como nós já temos falado, representar o céu na terra. Então, este princípio é muito importante para nós, porque assim, deixar de obedecer a uma autoridade, né, traz severas consequências sobre nós, né? O Senhor, ele fala em Romanos 13, do 1 ao 3, sobre isso. Romanos, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. O 13 eu vou pedir que Elci leia. Eu vou ler o capítulo 1 e 2 e o 3 eu vou pedir que ela leia. E vai dizer assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Profunda essa palavra. Glória a Jesus. Basicamente o 1 e o 2, né? Porque as autoridades, elas foram constituídas por Deus. Então eu nem vou falar aqui sobre a autoridade de Deus, porque se submeter à autoridade da terra, constituída por Deus, é obedecer à autoridade de Deus, né? Muitas vezes a gente fala, eu obedeço a Deus, mas se deixarmos de obedecer às autoridades constituídas, nós estaremos desobedecendo a Deus. Então é uma coisa chamando a outra, né? Uma coisa completando a outra. E vale ressaltar que é preciso que nós viemos a reconhecer a autoridade celestial, a autoridade de Deus. Quando nós reconhecemos essa autoridade, fica mais fácil nós nos submetermos à autoridade terrena. É preciso que nós reconhecemos a autoridade de Deus, primeiramente, né? Porque o Senhor vai dizer lá na palavra que a Ele foi dado toda a autoridade, todo o poder. E aí sim se torna mais fácil nós nos submetermos à autoridade daqui e qualquer outro tipo de autoridade constituída por Deus. Amém. E nós vamos assim nos deter em 5 tipos de autoridades que nós já conhecemos, já falamos até, né? Que é a autoridade na família, falando a respeito dos pais, primeiramente. E nós vamos ler isso em Efésios 6, do 1 ao 3. Nós já conhecemos bastante. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa é a nossa primeira autoridade, né? Que o Senhor coloca para nós estarmos nos submetendo, aprendendo a estar embaixo de uma autoridade e deixar de obedecer a pai e mãe, deixar de se submeter à autoridade paterna e materna. Estamos em desobediência a Deus, estamos atraindo maldição sobre as nossas vidas, estamos em rebelião contra Deus. Então, é algo que nós resolvemos falar sobre isso, porque é algo muito sério, porque coisas simples têm trazido coisas terríveis na família. As famílias têm sido destruídas muitas vezes, têm dado legalidade a que o inimigo ache espaço nas famílias simplesmente por causa de uma falta de esforço, como nós falamos sobre o princípio da decisão. É uma decisão nossa obedecer. Né? Depende de nós também, porque Jesus já fez tudo o que deveria ser feito. É verdade. E essa autoridade familiar, que ela está constituída principalmente pelo pai e pela mãe, até o pai e a mãe precisam reconhecer essa autoridade celestial para poder conduzir a sua família. Porque imagine você, um pai que
vou usar esse termo, carrasco, desculpe, ou a mãe, para um filho se submeter a esse pai, que é uma autoridade, claro que uma coisa não está condicionada à outra. Independentemente de o pai ser o que ele é, o filho deve a ele o respeito à autoridade que ele exerce na família. Porém, para nós que somos cristãos, servo de um Deus vivo, conhecedor da palavra, quando nós temos essa sabedoria do céu, vinda de Cristo, torna-se mais fácil os nossos filhos se submeterem à nossa autoridade. Por quê? Porque nós vamos exercer a nossa autoridade com sabedoria, com amor, com retidão e com justiça. Entendeu? Quando tudo isso agregado ao nosso ensinamento aos nossos filhos, torna-se mais fácil eles nos obedecer e submeter à nossa autoridade. E a imagem paterna, né, é justamente essa referência de Deus Pai na Terra. Né? A mãe, ela faz mais o papel do Espírito Santo, ela é mais a consoladora, ela é aquela que dá o beijinho para passar, né? Quando um filho cai, a mamãe que dá o beijinho para passar e passa de verdade, né? Desde pequeno que já estamos acostumados a isso. A mãe é que revela o Pai. Então, assim, o Espírito Santo revela o Pai. Então, existe uma trindade aqui na Terra, também representada pela família, né? É uma coisa, assim, muito linda. E nossos filhos, muitas vezes, precisam de um Deus de pele, né? Eu ouvi algo a respeito de uma criança que ela estava com muito medo e o pai dizia, não, você precisa confiar em Deus, Deus está com você, você precisa saber disso, que Deus está aí. Aí ele falou assim, mas papai, nesse momento eu estou precisando de um Deus de pele. Então, assim, o papai é o Deus de pele dos seus filhos. Então, é uma responsabilidade muito grande de um pai representar Deus no seu lar. Então, assim, que tipo de Deus você tem sido para o seu filho? Que tipo de referência você tem sido? Então, esse momento que nós estamos em casa é um momento realmente de revermos os nossos conceitos, saber de Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Eu sou igreja, eu sou a noiva, o Senhor, Ele quer arrumar, ataviar a sua noiva. Então, assim, tudo que precisa ser feito, nós precisamos nos dispor para que o Senhor venha nos usar como canais de bênção para outras famílias. Em nome de Jesus. Temos também, né, aqui nós falamos sobre os pais, e temos também aqui, a Bíblia fala também sobre os patrões, que às vezes, né, temos chefes difíceis, muitas vezes não concordamos com a maneira do chefe agir, com a administração do chefe, do patrão, mas precisamos nos submeter, porque nos submetermos a ele, estaremos nos submetendo à autoridade de Deus. Está aqui em Efésios também 6, de 5 a 8, que diz assim, 5 a 8, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Isso é muito sério mesmo, irmãos. Porque tem muitas pessoas querendo agradar somente ali na frente e por trás está falando mal do chefe, está agindo de forma errada, desonesta muitas vezes. E isso está acarretando consequências para as famílias. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu tive uma situação na empresa, isso já tem um bom tempo, onde um chefe meu, ele estava com um problema de uma entrega de uma cliente e ele errou. E ele queria que naquele momento eu dissesse para minha cliente, que foi eu que fiz o procedimento de venda, dissesse a ela que o carro da empresa tinha quebrado e por isso não poderia ser feita a entrega naquele dia conforme combinado. Mas, irmãos, quando o Senhor nos ensina a submetermos à autoridade do nosso patrão, no Senhor, né? É no Senhor. A verdade, ela tem sempre que prevalecer.
Isso não quer dizer que se ele está mentindo, eu vou pactuar com essa mentira para poder atender uma necessidade de um líder ou de uma autoridade no seu ou no nosso trabalho. E aí eu disse a ele naquele momento, falei, olha, isso eu não faço. Se você quiser falar isso, você fale, mas eu não vou mentir, porque eu não posso, desde quando eu conheço um Deus da verdade, deixei bem claro para ele, eu não posso estar mentindo por nenhuma situação. E não vai ser nessa situação que eu vou mentir para poder resolver isso. Eu acho que se você falar a verdade para ela, com certeza ela vai acatar. Mas é melhor falar a verdade do que mentir. Então assim, irmãos, é preciso estarmos atentos, porque Satanás, o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar, ele fica procurando brechas como essa. Porque são em pequenas mentiras. O patrão diz, diga que eu não estou aqui. Diga que eu estou ocupado, diga que eu não posso atender. Não faça isso. Você passa para ele, você bota a mão no lugar do fone e fala para ele, olha, isso eu não faço, você me conhece, você conhece a minha conduta aqui na empresa, o meu caráter, eu sou um servo de Deus e por isso eu não vou mentir. Passa adiante para ele a situação, mas nunca usem de inverdade para resolver nenhuma situação, seja onde for, irmãos, porque isso aborrece a Deus. É verdade, com certeza. E tudo no Senhor, né? Que é nossa autoridade maior. Nossa autoridade maior é o Senhor. Não devemos jamais deixar de obedecer ao Senhor para obedecer a ninguém. Mas estar sujeito à autoridade, normalmente um pai, né? Um pai que vai fazer com que um filho faça algo errado, claro que ele não vai fazer. Mas geralmente um pai, ele quer o bem do filho, né? Um bom patrão, ele quer o bem, o bom andamento da empresa, mas às vezes nós temos que lidar com patrões que não são cristãos e aí muitas vezes passamos por situações realmente complicadas. Mas Deus nos dá sabedoria para, né? É verdade. Passarmos por situações como essa. Amém, que o Senhor nos dê mesmo sabedoria para lidar, né? E aqui tem também o pastor, né? Nós que somos, né, fazemos parte de uma congregação, temos nossos pastores, nossos líderes. E aqui em Hebreus 13:17, que nós já conhecemos muito bem, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós sabemos que os nossos pastores são pessoas eleitas pelo Senhor, escolhidas pelo Senhor, né? E eles que vão dar conta de nossas vidas ao Senhor. Então precisamos estar nos submetendo a Ele, ajudando, orando por eles e com certeza sabendo que Ele quer o bem, né, das ovelhas. E se acontecer também qualquer coisa que esteja contra a palavra, nós podemos chegar, né, para conversar com o nosso pastor, para dizer que não está correto e estar ali em harmonia, né, em nossa igreja e também com os líderes, né, nossas lideranças. É isso que eu ia falar, abranger, porque não é somente os nossos pastores, nossos líderes também, que foram constituídos pelos nossos pastores, foi constituído através de uma eleição na igreja. Então nós devemos também nos submetermos à autoridade dos nossos líderes. Sempre eu falo em amor, né, em compreensão e em sinceridade. Humildade, né? Em né? sinceridade, porque não adianta você dizer que está obedecendo, mas por trás você está criticando o seu líder. Não faça isso, porque o Deus que vê todas as coisas, Ele é justo e Ele faz justiça. É verdade. E precisamos mesmo estar harmonizando isso, porque esse momento, acredito que é um momento de conserto para a Igreja de Cristo, para quando tudo isso passar, que nós estejamos reunidos na congregação, possamos ver o fluir da graça, da glória do Senhor, para que o inimigo não ache nenhuma brecha, nenhuma legalidade nas nossas vidas. Depois dos pastores, eu coloquei autoridades superiores, autoridades governamentais.
que está aqui em 1 Pedro 2, versículo 13 a 17. Versículo 13 a 15. Nós vamos ler falando sobre as autoridades constituídas, governamentais. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. O Senhor ele está aqui nos ordenando, né, a estar nos submetendo aos governadores, prefeito, presidente. Não cabe a nós estar falando mal do presidente, seja ele como ele estiver governando, né, aos nossos governadores. O Senhor, ele nos manda orar pelos nossos governantes. Isso. Né? E o que eu tenho observado, irmãos, alguns grupos de WhatsApp, as pessoas têm se degladiado de um jeito tão feroz acerca de política. Parece que o povo está torcendo, tomara que esse daqui caia. Tomara que ele caia, tomara que ele seja destruído. E nós cristãos não podemos pactuar com isso não, irmãos. Amados, a própria palavra de Deus diz que uma cidade dividida, ela não subsiste. Ela não subsiste. Como é que eu posso querer, desejar que fulano de tal, presidente de tal, governo tal, seja derrubado? Nós não pensamos, será que as pessoas não estão pensando nas consequências de algo dessa magnitude? Será que as pessoas não estão pensando como o povo irá sofrer se isso agora acontecer? Mas o povo não tem olhado, são cristãos, eu estou falando de cristãos antigos, cristãos maduros, que têm o conhecimento da palavra do Senhor, que foram instruídos, que foram ensinados nas suas igrejas. Mas eles estão lá nos grupos de WhatsApp falando que tomara que aconteça, e torcendo, e se divertindo, e se alegrando, e festejando quando algo dá errado para o atual governante. Amado, isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Cuidado, não seja esse. Não seja esse. Seja aquele que esteja orando pela sua nação, orando pelas autoridades constituídas, porque toda autoridade constituída foi por Deus e devemos honrar, respeitar e orar acima de qualquer coisa. Porque às vezes a gente fica ouvindo uma coisa, outra, né? E acabamos até nos envolvendo e comentando. Mas precisamos tomar cuidado porque nossa família está em jogo. O reino de Deus está em jogo. Então a gente precisa realmente estar tapando essas brechas. Irmã, mas fazer um comentário menos mal, mas você desejar, você almejar que aquilo aconteça de ruim para que seu ego seja preenchido, misericórdia, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia mesmo de nós. E tem a última, né, a quinta autoridade que eu coloquei foi a esposa em relação ao marido, né, a submissão, que é algo que mulher não gosta muito de ouvir. E a gente tem visto muitas mulheres feministas, né, querendo ser igual aos homens, ter direito igual, e isso não existe no reino de Deus. Nós vamos ler em 1 Pedro 3, 1 e em Efésios 5, 22 e 23 também. São duas passagens importantes que no culto retrasado até a irmã Dene falou um pouquinho sobre isso, né? Que é assim, nós nos submetermos a homens que nos tratam com amor, com sinceridade, com respeito, que temem ao Senhor, não é difícil, é muito fácil, né? E a gente tem que ver o nosso esposo como o Senhor, porque somos a igreja, somos a representante de Cristo e a igreja. Então, assim, é algo complexo, é algo que a gente reluta, mas se nós quisermos agradar o Senhor, se nós não quisermos estar em rebelião contra Deus, precisamos pedir ao Senhor mesmo graça, precisamos pedir ao Senhor forças para estarmos obedecendo a esse princípio que é muito importante. Efésios 5, 22 diz assim:
5, 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, assim, a cabeça não fica solta, o corpo não fica sem a cabeça, né? E nós precisamos, tudo que a cabeça é que vai o quê? É que vai liderar ali o corpo, o cérebro, né? Que vai liderar o corpo, que vai estar, a gente está sob uma missão que foi dada ao homem, né? Eva recebeu uma missão dada, né, de estar ali sob a missão dada a Adão. O Senhor instruiu Adão e Eva estava ali para estar auxiliando. E nós precisamos fazer isso com amor, né? Precisamos fazer isso assim, com prazer, como se estivesse realmente fazendo para o Senhor. 1 Pedro 3,1 diz: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Imagine a mulher, o proceder dela em Cristo, o silêncio dela, apenas as suas atitudes pode ganhar o seu esposo que não obedece ao Senhor, que não está ainda na presença do Senhor. Então, assim, é algo sério e algo assim dado por Deus. E tudo que é dado por Deus é bom, é para a glória dele, é para benefício, né? É verdade. E sabemos que não é fácil. Você se submeter a um homem que te maltrata, um homem que te machuca, um homem que não te respeita, é algo que não é fácil, não. Mas é por amor a Deus, é por obediência à palavra, sabendo nós que tudo isso em breve vai acabar. E o nosso objetivo maior, como o pastor pregou no domingo passado, que maravilha, né? Que o nosso objetivo maior é o reino, é a eternidade. Sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Foi algo assim maravilhoso, é o que nós precisamos, irmãos. O Senhor não disse que teríamos uma vida fácil aqui. Não é fácil você honrar alguém que te machuca, que não te respeita, que não te ama, mas tenha certeza de uma coisa, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha, das nossas vidas, e tenha certeza que no momento certo você vai obter a sua vitória em nome do Senhor Jesus. E também nessa situação obedecendo aquela regrinha, né? No Senhor. Obedecer, se sujeitar, se submeter no Senhor. Claro que se o marido pedir que faça algo que esteja fora da vontade de Deus, né, aí estamos livres, né, para estar obedecendo ao Senhor acima de tudo. Glória a Jesus. Amém. E eu queria só dar aqui, antes de finalizarmos, com o que Jesus deixou, a missão que Jesus deixou para nós, que é muito linda, né? A autoridade que nós somos aqui na terra, Jesus ele delegou para nós, e temos também essa responsabilidade, somos a autoridade aqui na terra. E eu queria dar um exemplo de Saul em 1 Samuel 15, 22 e 23, né? Como como Saul, ele perdeu a autoridade por não se submeter a uma autoridade. Ele era uma autoridade, um rei que o povo escolheu. Deus permitiu ali que Saul fosse ungido rei, mas ele não honrou. Ele deixou de se submeter à autoridade de Samuel como sacerdote. Ele quis oferecer sacrifício no lugar de Samuel. Ele obedeceu pela metade um mandamento do Senhor e ele começou a fazer tudo errado. E eu queria só ler aqui um versículo, dois versículos, em 1 Samuel 15, 22 e 23, que fala justamente essa sentença, né, que veio sobre ele. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele deixou de ser rei, ele perdeu a autoridade, foi deposto do trono pelo próprio Deus, porque ele foi rebelde. E tem muitas pessoas, muitas famílias que têm recebido sentenças por causa de rebeliões, né? Nós passamos a ser feiticeiros até quando nos rebelamos contra a autoridade de Deus. Então, a gente conhece o fim de Saul, que ele terminou, né, cheio de espíritos malignos, né? Espíritos malignos se apossou dele, justamente por causa dessa rebelião, essa com a legalidade, né? E ele foi definhando, né? Esses espíritos malignos foi dominando ele, a ponto dele começar a fazer tudo ainda pior, e no final ele tirou a sua própria vida, né? E foi assim um fim terrível. E eu quis ler essa passagem, esse exemplo aqui, para que fique um alerta, né, para nossas vidas. E muitos outros, tem muitos outros também que deixaram de obedecer e sofreram consequências. Mas nós gostaríamos de encerrar com essa... Desculpe, eu sim. Então aí nos faz entender que quando nós não nos submetemos à autoridade que é constituída por Deus, que como todas as autoridades, início, né? isso se torna uma rebelião contra Deus. Não é verdade? E toda rebelião, onde foi que alguém já viu falar que em nenhuma rebelião as coisas terminam bem? Sempre há um estrago no meio de uma rebelião. Então vamos ter cuidado, irmãos. Vamos pedir ao Senhor graça, sabedoria para lidar com essas situações. Eu acredito que desses 3 princípios que nós falamos, esse é o mais sério, né? O mais sério, que temos que estar alerta mesmo. Alerta e nos esforçarmos para estarmos em obediência a esse princípio. Porque o princípio da prioridade depende de nós, né? Nós temos que decidir dar prioridade ao Senhor. Decidir, o princípio da decisão também. Precisamos decidir amar, decidir honrar. E esse princípio da autoridade é algo que foi uma lei realmente, né? Algo constituído por Deus, um mandamento do Senhor mesmo, que precisamos estar atentos e obedecer. Amém. Eu queria ler aqui em Lucas 10, foi a palavra que Jesus deixou para nós. Nós queríamos finalizar com essa passagem em Lucas 10, versículo 19. E fechando aqui com chave de ouro em Isaías 61, que é também algo que Jesus, ele quando começou o ministério, ele falou, ele leu no templo essa palavra. E ficou também para nós, como autoridades que somos. Mas vai começar terra. Com Lucas ou com Isaías? Lucas 10 primeiro. Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano algum. Essa foi a autoridade que Jesus deixou para nós. Ele foi aos céus, né? Mas ele deixou para nós essa graça dele, né? Para estarmos obedecendo a autoridade e também sermos uma autoridade contra as forças espirituais do mal, né? Ele nos garante que nada nos fará dano algum se nós estivermos em legalidade, nos sujeitando a Deus, como Tiago 4,7 diz, né? Nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estaremos prontos para sermos essa autoridade, para estarmos em legalidade com o Senhor, né? Em obediência. E que privilégio, hein? Que privilégio que nós temos de receber do Senhor essa capacidade, essa graça, né? De termos o poder, entre aspas, dado por Deus,
para vivermos uma vida de verdadeiros soldados do Senhor, né? Porque nós sabemos que a nossa luta é espiritual. A nossa armadura, como diz lá em Efésios 6,12, é a armadura espiritual. Porque nós sabemos que tudo que vem sobre o cristão, nós sabemos que é algo no reino do Espírito. Que problema todos têm, mas pode reparar que para o cristão as coisas não é tão fáceis assim. Por quê? Porque existe uma luta, uma batalha espiritual. Mas quando nós nos conscientizamos que nós temos esse poder, essa graça, essa autoridade que foi dada pelo próprio Jesus, amados, tome posse, porque já foi te dado, já foi nos dado. O que depende de nós é vivermos uma vida correta e sincera diante de Deus e diante dos homens, para que a palavra de Deus que está em nós surja o efeito desejado. Amém, é verdade. Precisamos estar obedecendo ao Senhor. Nós queremos assim, nesse último princípio, estar desafiando ainda mais os irmãos a fazerem o culto doméstico, porque é algo assim poderoso, é algo difícil, não é algo que a gente deseja, como desejamos comer algo gostoso, como desejamos dormir, como desejamos passear. Nós não vamos muitas vezes desejar estar cultuando, lendo a palavra, mas nós vamos em obediência ao Senhor, sabendo que aquilo é um remédio para nossas vidas, para nossa família, e no momento que a gente estiver cultuando é que chega o prazer, chega a alegria, chega a satisfação. A gente começou com muita dificuldade, 10 minutos, ler uma palavra, cantar um louvor, orar, né? Mas é como eu falei, por ser algo que é espiritual, que é uma batalha, amado, você reunir sua família na mesa para louvar, para buscar a face do Senhor, não é algo fácil não, porque é mais fácil você dizer assim, ó, vamos jogar, né? Vamos comer algo gostoso nesse momento. Pô, todo mundo vem correndo para a mesa, mas quando você diz, vamos meditar na palavra, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, aí já entra a batalha espiritual. Por isso que não é fácil assim. Mas quando, como você mesmo falou, quando nós começamos a fazer, irmãos, é um gozo tão grande, é uma certeza tão grande que o Senhor se faz presente nessa reunião na mesa, em família, que é maravilhoso. Nós começamos com 10 minutos, né? Eu falava botei a comida, almoçando, a gente não vai levantar da mesa, a gente vai meditar um pouquinho na palavra. 10 minutinhos, ler a palavra e orar pelas nossas causas mesmo, causas familiares. E ali 10 minutinhos, e na outra semana, uma vez na semana, e às vezes tinha semana que a gente não conseguia. E hoje, quando a gente senta para compartilhar a palavra, dá 1 hora e a gente nem sente, né? É maravilhoso isso. É muito bom ver assim o progresso, porque as coisas de Deus, ela é assim, ela vai gerando vida na nossa vida. É verdade. Né? Precisamos praticar mais, né? Porque agora com o meu horário de trabalho, que não bate, e às vezes a correria ainda é difícil, que nós chegamos, não é fácil não. Isso, mas nós vamos realmente consolidar essa questão que é muito importante, que é o culto em família. É verdade. Estamos sempre chamando a atenção, eu estou sempre falando também, e a gente não pode deixar morrer, deixar fazer de conta que não é algo importante, porque somos a Igreja de Cristo. Quando nós nos reunimos em casa, nós estamos em comunhão com o Senhor, e quando vamos para o templo, nos reunirmos com os nossos irmãos, é só glória. Então, assim, nós desafiamos todas as famílias a só glória a Deus, né? Ao Senhor, só glória de Deus. Eu queria encerrar aqui com Isaías 61, versículo 1 e 2, que diz assim, que foi... Isaías, ele profetizou, né? E Jesus, ele quando veio, ele falou isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes.
foi nos dado também, né? O Espírito do Senhor está sobre nós e nós podemos estar consolando uma pessoa triste, nós podemos estar evangelizando, podemos estar proclamando liberdade àquele que está cativo. Nós temos essa autoridade em Jesus para exercer essa palavra maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa palavra, Isaías 61, que nós possamos tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus. É isso, irmãos. Creia que o Espírito de Deus está sobre você. Creia que o Espírito de Deus está na sua vida. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para ser bênção. Bênção aí em Jerusalém, sua casa, seu lar, sua família. Amém. E para ser bênção também até nas extremidades da terra. Você é um canal de bênção do Senhor. Nesse momento de aflição, como eu falei anteriormente, nesse momento de incertezas, de falta de convicção, falta até mesmo de esperança, saiba de uma coisa: a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E tenha certeza de uma coisa, que o Deus que começou a boa obra na sua família, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, Ele é fiel para cumprir, para concluir essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Você não está só, você não está abandonado, o Senhor está contigo, o Senhor tem guiado os seus caminhos. Ainda que você não veja a segunda pegada na areia, tenha certeza de uma coisa, de aquela única pegada que você está vendo é a do Senhor, porque a sua está flutuando. Você está nos braços de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, orar encerrando. Nós agradecemos ao Senhor por estar concluindo esse estudo e esperamos que realmente seja posto em prática, você possa ver 1, 2, 3 vezes, cultuar novamente e estar praticando a palavra do Senhor. E nós iremos encerrar louvando ao Senhor com aquele cântico que nós já iniciamos, né? Casa é lugar de vida, que ele combina justamente com o tema, anual, que fala: venha o teu reino. Amém. Já ore, encerrando, e nós vamos louvar. Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra que nos dá vida, a tua palavra que nos corrige, que nos orienta, essa palavra que nos alegra, Senhor, que nos conforta, que nos completa, esta palavra que, Senhor, que restaura, ó Pai, as feridas das nossas almas. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para irmos e fazermos discípulos. Amém, Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, que tem se renovado nas nossas vidas e na vida dos teus filhos. Pai, nesta hora eu quero te suplicar pelos que estão enfermos, aqueles que já perderam a esperança ali no leito de dor, Senhor. Pai, nós cremos que tu és o médico dos médicos. Nesta hora, visita os teus filhos. Visita os parentes dos teus filhos. Visita todo aquele que nesta hora necessita do teu milagre, Senhor. E basta uma palavra tua, Pai. Pai, basta uma palavra tua e o milagre da vida, da restauração da vida vai acontecer neste momento. Somos gratos ao Senhor porque o nosso irmão Paulo, Pai, saiu daquela UTI. Aleluia. Nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouviu. E certamente, Senhor, outros irmãos que estão também enfermos, o Senhor neste momento há de levar a cura em nome de Jesus. Pai, esse homem, esta mulher, Senhor, que está pensando tantas coisas, até mesmo na separação, no divórcio,
Pai, eles estão procurando a maneira mais fácil de resolver algo, Senhor. Mas, Pai, que nesta hora o Teu Espírito Santo, que dirige o homem em todas as coisas, possa auxiliá-los nesta hora, Senhor. E que eles possam encontrar solução no Senhor. Pois a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem. Pai, que viemos ter a certeza de que o Senhor é provedor de todas as coisas. Restaura o amor, restaura a confiança, Senhor, neste lar, nesta família. Meu Pai, que esse filho venha respeitar os seus pais, que esses filhos venham honrar os seus pais como autoridade da sua casa, que eles venham reconhecer a autoridade dos seus pais, e que esses pais venham amar os seus filhos, e venha, Senhor Deus, dirigir a sua família com respeito, com honra, com amor, ó Deus, com entendimento da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, envia o Teu socorro às famílias, envia o Teu socorro aos lares necessitados, em nome de Jesus. Restaura o amor nas nossas casas, restaura a união, restaura a comunhão, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos estar atentos, ó Deus, às coisas que têm acontecido nesses últimos dias, Senhor. Que possamos nos sujeitarmos às autoridades constituídas pelo Senhor. Primeiramente, Senhor, a autoridade celestial que é vinda de Ti. E depois as autoridades aqui na terra constituídas pelo Senhor. Nos dá graça, sabedoria, nos sustenta, Senhor, nesses dias maus e livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus e glórias a Deus. Amém. Glória a Jesus. Na minha casa, na minha vida, para sempre reinarás. Casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Venha o Teu reino sobre a minha casa, Senhor. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Glória a Deus. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, para sempre reinarás. Casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Venha o Teu reino sobre a minha casa, Senhor. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a sua casa está autorizada a prosperar. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus os abençoe.